Olá, amiguinhos, e cá estamos, voltamos às nossas histórias e hoje trago-vos uma história que fala sobre a importância de uma alimentação saudável, uma vez que amanhã se comemora o Dia da Alimentação. E então a nossa história é sobre um hipopótamo que se chama Serafim e o Serafim está sempre constipado. Estava escuro no quarto e Fábio acordou de repente estremunhado. Ouvia um som muito estranho vindo da cama do irmão. Estaria a sonhar? Sem pensar duas vezes, chamou pela mãe que dormia descansada no quarto ao lado. Mamã, mamã! Gritava tão alto que nem ouvia os passos pesados e apressados de Glória a tentar chegar ao quarto dos filhos antes que os vizinhos acordassem. Sim, Fábio, o que se passa? Perguntou a mãe aflita. Mamã, o Serafim transformou-se num porco. O que estás a dizer, filho? Tiveste um sonho mau? Não, mãe, o Serafim transformou-se num porco. Meu querido Fábio, os hipopótamos não se transformam em porcos, insistiu Glória, tentando perceber o que levava o filho a afirmar semelhante coisa. Mas tu não ouves o barulho que ele está a fazer, mamã? Indagou o Fábio, apreensivo. Glória parou de falar e rapidamente ouviu o som que estava a assustar o seu filho mais novo. Oh, Fábio, o humano está a ressonar. Deve ter o nariz entupido e é por isso que faz barulho ao respirar. Mas tu tens a certeza de que ele não se transformou num porco, mamã? Perguntou ainda assim o pequeno hipopótamo confuso e preocupado. A mãe sorriu e respondeu com uma voz terna e reconfortante. Claro que tenho. Pega na lanterna e vê com os teus próprios olhos. E o Fábio obedeceu. Apontou o foco de luz da sua lanterna, guardada religiosamente na gaveta da mesinha de cabeceira, para a cabeça do irmão e confirmou que este ressonava que nem um porco e que dormia que nem uma pedra, apesar dos gritos que Fábio tinha lançado a toda a velocidade pelo ar. Tens razão, mamã. Ainda bem que o Serafim não se transformou num porco. Desculpa ter-te acordado. Não te preocupes, meu querido. Dorme descansado, disse a Glória, aconchegando os lençóis junto do pescoço redondinho do filho. No dia seguinte, quando a luz do amanhecer entrou no quarto, o Fábio reparou que o Serafim tinha imensas secreções amareladas à volta das grandes narinas. O que é que tu tens no nariz? Perguntou com cara de enjoado. O que é que eu tenho no nariz? Repetiu o Serafim enquanto palpava o focinho peganhento. Sim! Exclamou o Fábio, enrugando a testa. A ranheta, respondeu o irmão mais velho com um ar de poucos amigos. Ranheta? E não vais limpar isso? Mas o Serafim não estava com muita vontade de se limpar. Preferiu fungar com toda a força, fazendo um barulho ensurdecedor. Nesse momento, a mãe entrou no quarto com cara de zangada. Serafim, o que estás a fazer? Eu? Não estou a fazer nada, mamã. E logo de seguida fungou mais uma vez. Não faças isso, meu filho. Estás a puxar para dentro a porcaria que tens no nariz, exclamou a Glória preocupada. Tens de a deitar para fora e não para dentro. Mas o Serafim, que não entendia bem aquilo que a mãe lhe estava a dizer, voltou a fungar com toda a energia, o que deixou a Glória ainda mais desesperada. Não faças isso, Serafim. Estou a falar chinês. Glória tentou explicar ao filho a razão das suas preocupações. Estás a enfiar as bactérias que os vírus para dentro do nariz, Serafim. E isso fará com que fiques doente, entendes? Foi nesse momento que o Fábio resolveu entregar um lenço ao irmão. Depois de limpar a parte de fora do nariz, o Serafim deixou em cima da cama o lenço aberto, deixando à vista aquilo que ninguém queria ver. O Fábio olhou para o lenço sujo e fez uma careta. Que porcaria! Pensou. Meu filho, não basta limpar por fora, tens de te assoar. E deves fechar o lenço no final. Nem eu nem o teu irmão queremos ver essas
A mãe hesitou pensando na palavra mais adequada, mas o Fábio completou com um sorriso brincalhão. Ranhetas, catotas. Eu diria secreções, corrigiu a Glória com um ar muito sério. Mas eu não sei assoar o nariz, choramingou o Serafim, o que fez com que aparecessem ainda mais secreções espessas e amarelas nas suas enormes narinas. Se não sabes, aprendes. Também não aprendeste a andar de bicicleta. Só tens de treinar. Vem cá, ordenou a Glória antes que o filho mais velho voltasse a fungar. Serafim arrastou as pernas entroncadas para se aproximar da mãe, que lhe explicou, exemplificando, que deveria inspirar suavemente, que é meter o ar para dentro, e depois expirar com toda a força, deitar o ar para fora, de modo a empurrar as secreções para o exterior. Mas Serafim não conseguia assoar o nariz. Baralhava-se de tal forma que, em vez de deitar o ar para fora, lançava-o para dentro de uma só vez. A mãe ficou sem saber o que fazer. Como poderia explicar ao filho a importância de assoar bem o nariz? Ele já era tão crescidinho. No dia seguinte, o Serafim estava de facto pior. Tinha febre, dor de garganta e não queria comer. Chegou mesmo a vomitar com a tosse. Como, entretanto, não melhorou, a mãe resolveu levá-lo ao Dr. El Bastos, o seu médico pediatra. Quando entrou no consultório, a Glória explicou ao doutor o que se passava. O médico já conhecia bem o Serafim. Depois de várias perguntas e de várias respostas sobre os sintomas do doentinho, o Dr. El Bastos levantou-se vagarosamente e disse com uma voz forte: Ora, Serafim, vamos lá ver isso. Examinou-lhe a garganta e os ouvidos, espreitou para dentro do nariz, de um lado e do outro, auscultou os pulmões e finalmente colocou um termómetro debaixo da axila do Serafim para medir a temperatura. No final do exame médico deu algumas instruções. Vais ter de tomar este remédio, pequerrucho, e de colocar esta água do mar dentro das narinas. O Serafim assentiu com a cabeça. Já estava habituado aos xaropes e aos sprays. E foi nessa altura que Glória resolveu fazer uma última pergunta, pois já se sentia cansada de tantas constipações. Senhor doutor, o Serafim está muitas vezes doente, por que será? O médico olhou para o pequeno hipopótamo, agarrou no estetoscópio com a sua enorme tromba e colocou-o na barriga redondinha do Serafim. Assim ficou durante uns segundos, parado, como se estivesse a ouvir qualquer coisa importante. Depois, sem mais nem menos, começou a falar. Parecia que estava ao telefone com alguém. Como? Ai, sim! Ai, o malandro! Não te preocupes, eu falo com ele. Quando retirou a campânula do estetoscópio do abdômen do Serafim, o pediatra tinha um ar sério e preocupado. Sentou-se pesadamente e perguntou: Serafim, tu não costumas comer alimentos coloridos, pois não? O hipopótamo olhou para o médico, olhou para a mãe e perguntou com espanto: Alimentos coloridos? Acabei de ter uma conversa com o teu estômago e ele está muito zangado. Zangado? O Serafim estava cada vez mais intrigado. O teu estômago disse-me que tu raramente lhes dás comidas coloridas. Comidas coloridas? Voltou a perguntar o Serafim com os olhos muito abertos. Sim, amarelas como o milho e as bananas, vermelhas como os tomates e os morangos, cor de laranja como as cenouras, verdes como a alface e roxas como a berinjela. O Serafim baixou a cabeça. Sim, era verdade. Não variava muito a sua alimentação, pois tinha grande dificuldade em experimentar novos sabores. A mãe aproveitou a ocasião para contar ao Dr. El Bastos que o Serafim costumava dizer que não gostava de um alimento mesmo sem o provar. Foi aí que o médico explicou que Serafim nunca mais esqueceria na vida. Sabes,
Serafim, tu só podes ter a certeza de que não gostas de um alimento depois de o provares aí umas 20 vezes. 20 vezes? Perguntou o Serafim incrédulo. Sim, e vou dizer-te outra coisa. Não é só o teu estômago que está triste contigo. Não, interrogou o pequeno hipopótamo. A tua língua também está muito aborrecida. A minha língua? Sim, a tua língua tem uns papinhos, as papilas gustativas, que precisam de saborear alimentos de várias qualidades. Doces, azedos, amargos, salgados. Só assim ela se pode desenvolver e ensinar-te a gostar de muitos sabores. O Serafim nunca tinha ouvido falar nas papilas da sua língua. Entendes o que eu te estou a dizer? Perguntou o pediatra. Sim, respondeu o Serafim com um ar resignado. Terás de provar todos os alimentos, ok? Só desta forma o teu corpo ficará forte e feliz. Ok, mas e se eu não gostar? Não me obrigam a comer? Não, terás apenas de provar, assentiu o médico. O doutor Elbastos sabia que o ato de provar já era muito importante e que seria o suficiente para que Serafim começasse a apreciar os novos sabores. Este, por sua vez, achou que não seria assim tão difícil provar os alimentos e sentiu-se importante com a promessa que tinha acabado de fazer ao médico. Afinal, dentro de poucos dias iria festejar os seus anos. Queria mostrar que estava a ficar crescido e mais responsável. Na festa de aniversário do Serafim, a mãe Glória resolveu fazer uma surpresa aos filhos e preparou uma mesa cheia de alimentos hipercoloridos. Era a primeira vez que os amigos de Serafim e de Fábio viam uma mesa tão espetacular. Estavam deliciados com as cores e com as formas dos alimentos, porque não foi difícil convencê-los a aderir a uma ideia que Serafim teve, enquanto apreciava o excelente trabalho que a mãe tinha realizado. Apesar de ter alguma dificuldade em jogar à bola, pois as suas pernas curtas não se mexiam com rapidez, o Serafim adorava participar em jogos. Pensou então numa forma de fazer a mãe feliz e de lhe mostrar que estava motivado para começar a provar novos alimentos. Não obstante a sua reduzida destreza motora, o Serafim tinha em mente uma muito criativa. Resolveu então inventar um concurso de sabores no seu 7º aniversário. Cada um dos amigos, estrategicamente colocados à volta da mesa, teria de apontar, de olhos vendados, para os alimentos coloridos que se encontravam dispersos sobre a toalha amarela da Glória. Cada qual teria de provar aquele que estivesse à frente da sua pata, mesmo que não gostasse. Fábio e os amigos acharam imensa piada a ideia do aniversariante e começaram o concurso logo que chegou a hora do lanche. O primeiro candidato foi o próprio Serafim. Os amigos colocaram-lhe um lenço à volta dos olhos e obrigaram-no a dar 7 voltas sobre si mesmo. Depois, disseram-lhe que apontasse para a frente. De imediato, se ouviram várias gargalhadas. Quase todos sabiam que Serafim não gostava de tomate. E era esse o alimento apontado. Quando lhe retiraram a venda, os risos triplicaram. O seu focinho transformou-se numa careta horrorosa logo que ele enfiou um pedaço de tomate na boca e o mastigou vagarosamente com todos os músculos do seu focinho enjoado. Em seguida, foi a vez do Amílcar, o seu colega de carteira. Amílcar era um comilão que gostava de todos os alimentos. As suas expressões revelavam um focinho guloso, pelo que todos se riram quando lhe calhou um grande pedaço de alho. E foi assim que todos, grandes e pequenos, passaram momentos divertidíssimos a provar e a ver provar alimentos coloridos. Era mesmo muito giro ver as expressões dos participantes quando abriam os olhos e se apercebiam do alimento que lhes tinha calhado. Mas mais engraçado ainda era ver as caretas que faziam quando não gostavam do sabor. As gargalhadas sucediam umas às outras com uma cadência quase musical. No final do dia, o Serafim já tinha provado 2 patas cheias de alimentos coloridos
e tinham sido tantas e variadas as caretas que foi eleito o vencedor do concurso de sabores. O pequeno hipopótamo estava muito orgulhoso de si próprio e foi de peito inchado que apagou as 7 velas do seu bolo de aniversário. Os amigos entusiasmados despediram-se do companheiro com alegria, cheios de vontade de contar aos pais as aventuras que tinham vivido nesta festa tão original. Mas melhor do que tudo, à medida que foi crescendo, Serafim transformou-se não num porco, mas sim num hipopótamo saudável. E assim a nossa história chega ao fim. E não se esqueçam que ter uma alimentação saudável é muito importante e muito bom. Até à próxima!